Olá, boa tarde. Boa tarde, Feice. Tudo bom? Tudo bem com vocês? Apesar do calorzinho, apesar das coisas quentes que estão acontecendo no nosso país, eu resolvi dar uma palavrinha aqui para vocês hoje, porque eu estou querendo explicar um pouquinho, já que o tema do momento, né, é um momento forte. Não sei nem se vão derrubar essa live, viu, gente? Vocês nem se preocupem se derrubarem. Se cair, porque caiu, porque eu falei palavras, né, que são preciosas. Mas eu vou tentar escolher outras palavras. Eu já escrevi o tema aqui. Boa tarde, bem-vindas. Mas é interromper vidas. Então eu quero colocar para vocês, porque tem uma coisa que as pessoas não sabem, e todo mundo está lidando com a parte muito física da coisa, né? Eu vou colocar a parte extrafísica, como funciona e o que acontece, o que promove, o que facilita a interrupção de vida. Vocês sabem que o nosso planeta, ele está em trabalho de resgate, né? Nós estamos em serviço de resgate. E nós temos histórias acontecendo aqui estranhíssimas, para dizer bem a verdade, estranhíssimas. Mas, vou falar, oi queridas, eu vou falar daquilo que eu experimentei, daquilo que eu vivi, daquilo que eu sinto e que eu trabalho todos os dias da minha vida, nos últimos anos. Muito tempo atrás, quando as coisas tinham uma reversão de tudo aquilo que nós planejávamos, seja em família, seja nas questões pessoais, sejam questões particulares, bem planos, desejos, sonhos que todos nós temos desde cedo. Então, eu fui vendo vários históricos familiares não resultarem em lados positivos. Pelo contrário, regressões tremendas, emocionais, sentimentais, mentais, bem complicadas. Então eu fui estudar o que é que promovia tanta degradação, porque eu sentia ao meu redor, com a minha família, muita degradação. Como eu já tinha uma conexão espiritual forte desde muito pequena, eu pedia diretamente a Deus, aos santos, que eu tinha muita conexão, a Jesus, a Nossa Senhora. Eles eram muito próximos para mim, porque eu não tinha ninguém para conversar quando era pequena, né? Então eu conversava com os que me apareciam, que eram os espíritos. E seres de luz, que nem Jesus e Nossa Senhora, eu não achava que era uma coisa de outro mundo, eu achava que eles conviviam conosco todos os dias. Então, em busca de muitas respostas, um dia eu encontro uma resposta. Eu não vou tentar resumir, porque talvez eu tenha que fazer mais lives e a gente tenha que discutir mais essas histórias para vocês saberem mais como funciona. Quando existe um plano de descer à Terra toda uma família, com toda a sua necessidade pessoal, de aprimoramento, de melhoria, de reforma íntima, como se fala, né? É porque tem um movimento grande acontecendo por trás da ancestralidade dessas pessoas. Então, nada vem ao acaso. Nenhum filho, nenhum pai e mãe decidem tudo ao acaso. Isso está decidido lá em cima, bem lá em cima. No meio do caminho, eu vou contando algumas historinhas que eu aprendi, que eu acho importante vocês saberem. Bem, no determinado ponto das nossas vidas, nós encontramos um moço, eu e meu irmão, especialmente, onde ele nos explicou que existiam problemas graves sobre abortos. E quais eram os problemas? Os sintomas eram
as pessoas desconectavam de si mesmas, tinham vontade de ficar muito sozinhas no escuro, queriam dormir o tempo todo, ficavam em posição de feto e tinham umas conexões diferentes, queriam muito drogas, muito cigarro, muita vontade de meditar, não conseguiam, então eles iam para outras histórias, que eram as histórias baixas, bebida, muita bebida, né? Gritarias. Eu lembro a minha vida inteira, nós sentarmos para jantar e começar uma grande gritaria. Meu pai falava que tinha uma hora que ele dizia, eu vou desistir de pôr todo mundo para jantar junto, porque eu nunca vi começar a reunir todo mundo que tem uma gritaria. Esses são alguns dos sintomas que eu aprendi ao longo da jornada. E vou encurtar para vocês uma coisa que é muito importante, porque se vocês sabem uma causa, vocês detectam isso nas suas famílias. E eu não quero ficar dando aula, eu quero explicar para que vocês entendam e detectem e vamos ver o que se pode fazer a respeito, tá bom? Nós começamos a fazer um ritual que esse rapaz ensinou, um pouco era pela Seixo Noye, outro pouco era Chama Violeta com Saint Germain, mas eu me enfronhei muito nesse aspecto, eu entrei muito dentro da história, até porque tinha uma relação pessoal comigo. Realmente eu tinha praticado um aborto aos 23 anos e obviamente eu me sentia muito triste. É interessante que eu não me sentia culpada, porque eu sabia, né? Na minha ignorância, eu achava que eu sabia, gente, vamos lá, né? Não posso dizer que com 23 anos daquela época eu soubesse, mas eu sentia que não ia dar certo, que a coisa não ia funcionar, enfim, a loucura de um tempo. E foi a pior coisa que eu fiz, foi duríssimo. Aquilo para voltar a me dar equilíbrio foi um terror. Para mim foi uma história anterior ao próprio ato em si, foi linda, porque eu busquei uma ajuda espiritual, o espírito da criança veio falar comigo e foi lindo, foi um tema, é um tema da minha vida que eu honro pra caramba, porque apesar de eu ter praticado esse ato, o que eu fiz antes para tentar melhorar ou remediar, de qualquer maneira, foi o portal de entrada para esse assunto. A criança me pediu na época, foi muito interessante. Eu vou contar até porque eu acho interessante essa forma que a gente tem de aprender a lidar com as coisas. Eu tinha ido com uma mãe minha espiritual muito querida na casa de uma senhora que trabalhava com espiritualidade. E o pai do neném foi se consultar com essa moça e eu fiquei com a minha mãe espiritual e com a filha dessa moça. E a filha dessa moça, fora do nada, ela devia ter 10, 12 anos, ela resolveu incorporar. E quando ela olhou, e eu tinha uma mediunidade sensitiva em último grau, e eu olhei, é você, neném? E ela respondeu que sim. Eu falei, não fica triste com a mamãe, eu não posso te ter agora. Você sabe disso, não sabe? E ele disse que sim também. Falei, então vamos combinar o seguinte, pergunta para os grandões de branco aí atrás se você pode ficar comigo o tempo que você ia ficar em terra, mas espiritualmente. Então ele levantou, ela, né? Mas eu sabia que era menino. Ela levantou os olhinhos para cima, falou com eles, porque dá para ver pelos olhos, né, a conversa, e ele disse, sim, eu posso. Eu falei, como você se chama? Ele falou, Fernandinho. Eu falei, Fernandinho, vai ser uma honra ter você em casa. Eu não posso fazer desse jeito, mas posso fazer desse outro. Você quer alguma coisa? Ele falou, eu quero um carrinho amarelo, eu quero balinha que pica, bolinha de gude e mais alguma coisa que eu não tô lembrada. Acho que um pandeirinho. Eu falei, tá bom, quando a gente sair daqui eu vou buscar. E ele falou, não, amanhã na casa do vovô e da vovó velhos. E eu fiquei tentando imaginar do que ele estava falando, e aí eu conectei bem com a visão dele e ele me mostrou um casal de pretos velhos, grandes, numa casa de umbanda que tinha em Pinheiros.
dois casos, um casal, dois seres, um preto e uma preta, vovô e vovó, sentados na vitrine, enorme, gente, maior que gente. E eu falei, você quer ir lá? Ele falou, eu quero ir lá, quero que você coloque o carro lá. Eu falei, tá bom. Então, enfim, no dia seguinte, eu fui embora entre aliviada, não quis nunca mais ver o moço. Eu falei, você não tem nada a ver com isso, é um outro problema aqui. E dispensei literalmente o cara. E falei para minha mãe espiritual, eu vou resolver primeiro com ele, com o Fernandinho, depois eu vou resolver as outras coisas. E saí no dia seguinte de manhã, estacionei o carro e ele disse, está ali do outro lado, põe o carro aqui porque está ali a lojinha. E eu fui até a lojinha. E tinham dois carros amarelos bem na porta. Passou um menininho de uns 3, 4 anos e eu perguntei para ele, olha, se você tivesse que escolher um carro, qual você escolheria? E ele disse, esse. E era um Jeep, o outro era um Fusca. E a mãe passa por ele e fala assim, Fernandinho, vamos embora, meu filho, vamos embora. E eu fiquei, eu falei, nossa, perguntei para a pessoa certa mesmo. E fui perguntar se tinha bolinha de gude. E ele falou para mim, não tem, mamãe, bolinha de gude aqui, é na outra loja. Eu, que outra loja? Não tem outra loja de brinquedo, tem outra loja de planta, de vaso. Aí na hora eu não atinei, eu falei, tá bom, paguei o carrinho, fui na loja que era mais distante, mas era perto, e eu olhei pro moço, e era uma loja mesmo, eu nunca tinha entrado nessa loja. Era uma loja de plantas mesmo, mas de vasos, né? Coisas que preparam plantas. Aí eu fiquei meio sem graça, como é que você vai chegar no balconista, né? Dizendo, você tem bolinha de gude? Mas eu fui meio rindo, né? E falei assim, moço, por acaso o senhor tem bolinha de gude? Aí ele olhou assim para mim, sério. E aí o Fernandinho aqui, tem lá em cima. Aí ele ficou olhando como se, eu não sabia se ele estava me estudando, se ele estava tentando saber se tinha bolinha de gude. Eu falei, acho que lá em cima o senhor deve ter, né? Aí ele fez assim, lá em cima deve ter. E ele foi, voltou com um punhadinho de bolinha de gude e fez assim para mim, moça, essas bolinhas de gude são para uma criança, não são? Aí eu acho que eu fiquei mais vermelha que um pimentão. Eu falei, sim, são para uma criança. Eu não vou cobrar essas balinhas de gude para a senhora, mas a senhora reza para mim hoje, por favor, eu estou precisando muito. Aí eu fiquei branca. Eu falei, claro, eu vou rezar. E eu fiquei bem desconcertada. Eu confesso para vocês que foi assim, uma novidade de terremoto. Essas coisas não acontecem e nos deixam suave. Elas abalam as estruturas. E eu entendi que as minhas estruturas estavam sendo muito abaladas. E então o Fernandinho começou a me mostrar que na onde se paga, na cabine, que naquela época era uma cabine, tinha a balinha que pica. E aí eu fui até a cabine para fazer o pagamento. E o moço falou, a senhora não vai pagar por essas bolinhas. Eu falei, eu sei, mas ele quer balinha. E eu fui até as balinhas. Era Mentex, vocês lembram do Mentex? Hoje em dia eu não acho mais. Mas era Mentex e eu levei lá 2 caixinhas de Mentex. Fui para casa e o sentimento de alegria, eu não sei explicar, mas era enorme. Ele estava feliz da vida. Então eu entrei dentro de casa e o meu quarto era chamado quarto da macumbeirinha pelo meu pai. Porque eu tinha todas as linhas, índio, indiano, preto velho, cigano, tinha tudo no meu quarto. Não tinha o canto das crianças, por incrível que pareça. E aí eu montei o cantinho das crianças para ele. E ele ficou numa felicidade enorme. Obviamente eu não incorporei, porque eu deixei para ele mesmo absorver tudo que ele queria. E depois ele ganhou um pandeirinho, realmente ele ganhou um pandeirinho. E aí eu fui me preparar.
E é horrível que ninguém venha me dizer que a perda de um filho é a coisa mais natural desse planeta, gente. Ainda mais quando a gente se prontifica a ir. Por outro lado, ao longo da minha vida, por que eu posso contar do jeito que eu estou contando? Porque eu trabalhei tanto essa questão em mim, nos outros e servindo, que eu posso dizer com um pouco mais de propriedade que eu me sinto tranquila em relação a isso. Porque o Fernandinho foi muito parceiro meu durante 7 anos. Portanto, era o tempo que ele ia permanecer em terra. Então, ele ia desencarnar. Eu não sei o que seria ter um filho e perdê-lo, porque a gente sabe que, enfim, o que dizer, né? Quando a gente perde um filho. Bem, eu perdi esse filho naquele tempo, mas eu fiquei com ele espiritualmente e ele fez verdadeiros milagres na minha família. Ele conseguiu acalmar várias histórias, ele me ajudou a separar da minha família, porque era uma coisa muito pesada. Ele me ajudou de todas as formas, ajudou minha família de todas as formas, a meu irmão. Todas as vezes que meu irmão ia viajar, o Fernandinho vinha, aí eu incorporava ele, e aí eu fazia ele dar o recado, porque o Fernandinho ficava querendo falar com ele. E eu falava, olha, ele quer falar com você. Aí eu deixava ele ir e falava com ele. E ele dizia, tio, leva uma caixinha para mim de Mentex. Ele falava de balinha que pica, ele não falava Mentex. Leva uma caixinha para eu te proteger. Meu irmão teve vários acidentes. Todos tinham caixinha de Mentex. E a caixinha abria, protegia ele. Eu recebia os recados, era a coisa mais louca. Uma vez ele teve um acidente e estourou. Eu trabalhava na livraria Racis, não sei aqui em São Paulo se alguém conheceu a livraria Racis, mas estourou um vidro da livraria, que era papelaria embaixo, estourou, e eu na hora falei assim, aconteceu alguma coisa com meu irmão. Em 10, 15 minutos minha mãe me ligou dizendo que tinha acontecido, mas que ele estava bem. E o recado que meu irmão mandou dizer, o Fernandinho me salvou. Então vejam, o Fernandinho não era qualquer ser, ele era alguém especial, que sabia que ia passar por tudo isso. E passou comigo 7 anos. Quando foi chegando o tempo dele ir embora, ele foi me avisando. Ele disse, mamãe, dá meu pandeirinho para um afilhado meu. Depois ele disse, dá meu caminhão, meu jipe, não me lembro se foi pro Matheus, que era outro afilhado meu. Dá o meu boneco para não sei quem. Aí eu falei, você tá indo embora, né? Ele falou, tô, mas eu vou voltar. Aí eu falei assim, a Vera, que era minha madrasta, que é muito ter neném, você não pode vir com ela? Ele falou, eu não sei, eu vou ver. E aí nós ficamos um tempo sem nos ver, sem nos falar. Eu posso dizer para vocês que ele está reencarnado como meu irmão hoje. Filho do meu pai, da minha madrasta. Então eu acompanhei a encarnação dele, o horário da encarnação, eu senti a encarnação dele, também da minha irmãzinha, e foi uma coisa muito espetacular. São coisas que são inimagináveis. Eu agradeço a Deus ter essas experiências também muito boas, além daquela que foi a traumática. Nesse meio tempo, eu perdi bebês de uma outra relação que eu tive e infelizmente não segurei. Eu tive mais vários bebezinhos que eu não fui eu que abortei conscientemente, mas eu perdi. Então todos eles eu batizo na Seixunoí, eu faço um cerimonial para eles. Quando eu fui ter o Micael, eu não sabia que eu estava grávida até o 3º mês. Micael é o primeiro que realmente nasceu. Passados muitos anos, eu descobri que eu estava grávida de trigêmeos. E eu tinha minhas regras normalmente, então eu não tinha entendido que eu estava grávida. O que foi uma grande surpresa, mas por outro lado foi
assim, eu digo, isso foi um presente de Deus, porque eu não estava esperando, não era uma pessoa que eu teria uma relação, mas com a maturidade do tempo, com 35 anos, eu disse, bom, eu posso ter um bebê agora. Agora eu não tenho família, eu não tenho um monte de coisa, eu estou sozinha, não era alguém com quem eu teria realmente uma história, mas eu posso ter um bebê. E eu aceitei tranquilamente. Então eu soube desse bebê aos 3 meses. Só vim saber que ele era trigêmeo quando ele devia ter 15 ou 16 anos. Eu estranhei muito que o Micael mudava muito de feição. E eu achava muito louco. Eu falei, nossa, meu filho é mutante. Ele parecia um mutante, ele mudava de feição de acordo, inclusive, com a família. Eu perdi muita coisa depois que eu tive o Micael. Fui perdendo casa, eu fui perdendo coisas. Eu só não perdia clientes e amigos. Isso era uma coisa fantástica. Eu nunca perdi clientes e amigos. Mas perdi casa, eu morei em vários lugares. Eu contei um dia para o Micael que ele morou em 17 casas na vida dele inteira. Com 27 anos que ele está agora. Então, até 7 anos ou 5 anos atrás, ele morou em 17. Essa é a 17ª casa. Então, eu comecei a observar o que acontecia com as histórias de perdas, porque meus clientes contavam coisas que se relacionavam também ao que eu passava, o que era bem estranho. Eu achava muito estranho. Então, comecei a estudar com muito afinco, especialmente depois que ele nasceu. Eu comecei a estudar as coisas, eu só não tinha chegado na história de que eu poderia ter perdido 2 bebês ali, com ele. Eu sabia de outros que eu tinha perdido, mas não esses. Então, eu comecei a fazer um estudo muito profundo, acabei tendo Micael também, do mesmo pai. A gente se reencontrou anos depois, acabamos tendo um filho porque eu queria ter outra criança. Eu sonhava muito com uma criança loira. E eu me lembro que no parto do Micael, a primeira coisa que eu perguntei para a obstetra foi, ele é loiro? E ela disse, de loiro esse aqui não tem nada. Eu falei, então eu tenho que ter outro bebê. Ela falou, você é uma mãe desnaturada. Mães perguntam se tem todos os dedinhos, se ele é perfeito. Eu falei, doutora, se ele não fosse perfeito, a senhora já tinha falado. Eu tenho certeza que ele está bem. Não tinha esse problema. Bom, enfim, eu tive o Gabriel e eu tinha certeza que era uma menina. 4 anos e meio depois do Micael. Tinha certeza que era menina. Absoluta certeza, já tinha nome. Era a Ângela. E quando fui fazer o ultrassom, era menino. Aí o rapaz que fez o ultrassom falou, senhora, tem preferência? Eu falei assim, eu já tenho um menininho, né? Se vier uma menina, ficaria bacana. Mas a senhora ficaria muito decepcionada? Eu falei, não vou ficar decepcionada com nada. Deus vai mandar aquilo que é para mim, para aqui, para nossa história, não se preocupe, eu vou receber muito bem a criança. Fica tranquilo. Então é menino mesmo. Eu falei, tá bom, não tem problema. E eu achei estranho de qualquer maneira, porque eu dizia, mas eu via a Ângela, Não era uma coisa de viagem. Então, um tempo depois, quando o Gabriel tinha 8 meses, a minha amiga Andréia, que é advogada também, minha advogada até hoje, ela me levou para uma sessão de psicopictografia como o Gasparetto fazia, né? E eu, com o bebê no colo e um bando de gente, acho que era de São Bernardo, eu não lembro, uma casa grande, enorme, e muita gente, muito calor, e o Gabriel se mexendo com 8, 9 meses, né? Um calor danado, claro que ele não ia estar confortável. Mas chegou um determinado momento, talvez depois de 1 hora, 1 hora e pouco, eu vi uma luz entrar em direção à pessoa que estava desenhando, essa senhora. E eu olhei essa luz e olhei para frente e tinha uma cadeira sozinha, uma cadeira. E eu disse, eu vou sentar lá? Aí eu falei, André, segura o Gabriel, porque eu vou assistir esse quadro que ela vai fazer, eu quero muito ver. E eu pensando que estava acontecendo alguma coisa que todo mundo estava vendo. E então eu entro, a moça
senta no banquinho, ela sai da mesa onde ela estava fazendo a psicopictografia, senta no banquinho, joga um papel no chão, abre as tintas com os pés. E eu sento olhando, ela estava assim meio na transversal, mas eu tô quase de frente para mim. E ela começa a pintar de ponta cabeça para ela, de frente para mim. E começa a pintar uma menina loira, a cara do Gabriel. E eu falei assim, meu Deus, essa menina é minha filha, é a Ângela. E foi emocionante. E eu pensei comigo, meu Deus, como você é bom, eu não estava maluca. Eu sabia que ela existia, eu sabia. E naquele momento eu disse, eu não tinha um centavo para comprar aquilo. E eu sabia que custava acho que R$250. Quando terminou, para mim, ficou pronto o quadro, eu vi, achei maravilhoso, eu disse, eu vou ficar com esse quadro a qualquer custo. Eu vim embora e fui direto para a Andréia e disse, Andréia, eu tenho o quadro, ela desenhou a Ângela. Aí ela, quem é a Ângela? Eu falei, é minha filha, que era a gêmea do Gabriel. Ela falou, nossa, sério? É, sério. Só que eu preciso de 5 cheques de R$50. Eu falei, não, vamos fazer 3 de, não lembro lá como ela falou. Enfim, foram 3 cheques e a mulher aceitou e nós fomos buscar o quadro. E quando chego lá, os quadros, tinham 2 quadros maravilhosos, o meu e um outro azul que estava com as molduras trocadas. Enfim, o meu estava com moldura azul, estava bege, o outro que estava com a moldura que o meu quadro era bege. Então eu pedi, fiquei esperando a moça que vinha comprar o quadro e perguntei para ela se nós poderíamos trocar as molduras. E ela disse, lógico, combina muito mais. Então veja, até isso deu tudo certo. Eu vim embora com esse quadro está comigo a idade do Gabriel, 22 anos. E pela primeira vez eu pude colocar ele, aliás, pela primeira vez eu fiz na última casa que eu tive. Nessa casa que eu tô, eu não podia colocar quadros, na casa que eu moro, não pode colocar quadros. Então, quando eu aluguei aqui essa casinha, eu pude trazer a Ângela para cá. Depois eu vou fotografar para vocês verem como ela é bonitinha. E a cara do Mikael, do Gabriel. E o Gabriel sempre fala dela com muito carinho, dizendo, puxa mãe, eu adoraria ter tido minha irmã, sabe? Ela é muito querida. E meus filhos sabem todas essas histórias, porque eu contei para eles. Então, tem os lados muito ruins, tem os lados muito bons. E depois tem as investigações. Uma das minhas investigações, um dia, eu vou contar para vocês também, que foi muito difícil para mim entender. Eu estava com o Gabriel bem pequeno também, e vinham umas ínguas espirituais, invisíveis, energéticas, pelas tomadas. A casa que eu estava na época era tão estranha que não tinha as plaquinhas de tomada. E eu tinha que optar entre comprar as coisas para os meus filhos e comprar plaquinha de tomada. Então, eu não comprava plaquinha e comprava um negocinho que você enfiava dentro para a criança não colocar o dedinho. E eu falava para a dona da casa, arruma para mim isso, né? Porque eu morava meio que de favor ali e meio... Era uma jogada, uma tentativa de ter uma casa. Eu me coloquei ali dentro, me colocaram, eu aceitei. E depois, com o tempo, eu fui tentando entrar na casa. E realmente eu morei lá depois de 3 anos. Mas a questão foi que eu ficava apavorada. E se por acaso essas plaquinhas, né, para os dedinhos das crianças não entrarem, saíam, e de vez em quando elas caíam, vinham essas ínguas que ficavam fazendo assim para mim. E eu ficava morrendo de medo. Porque eu achava que era alguma coisa muito grave para esse negócio vir atrás de mim. Só que um dia eu fiquei tão brava, tão brava, tão brava e tão de saco cheio disso, que eu me transportei atrás disso. Eu nunca tinha feito isso e nunca mais fiz. Mas eu me joguei assim, foi um transporte da coisa mais maluca que eu já fiz. Eu me joguei e eu entrei por ali atrás desse negócio. E esse negócio resolveu fugir. E eu corri, assim, eu atravessei paredes, muros, ruas, chão, atravessei milhões de lugares, até chegar num lugar
que parecia assim um terreno vermelho e um grande cuspe. E eu falei assim, o que meu filho está fazendo aí? E na hora que eu me ouvi falando isso, eu voltei com a mesma velocidade que eu fui. E eu tomei um choque, foi um choque muito grande. Eu disse, meu Deus, eu perdi um filho e não estou sabendo. Meu filho está perdido. E aí começa uma saga enorme para saber como recuperar, que filho era esse, de onde tinha saído essa história. E eu começo toda a saga da recuperação dos gêmeos do Micael. Foi ali que eu comecei a ligar os pontos, de que não tinham vindo minhas regras no primeiro e segundo mês que eu estava grávida. Era perda de óvulos. Eu achava que era uma menstruação um pouco diferente, não era vermelha, mas eu não tinha cabeça para entender isso naquela época. E aí, mas eu comecei a raciocinar, comecei a usar a inteligência divina, pedir, me mostra como é isso. E aí eles começaram a me explicar o que eu levei talvez mais 10 anos para conseguir entender tudo e montar um trabalho para os abortados. Em primeiro lugar, aquele cuspe já era um trabalho feito. O que se faz com o feto? Magia. Eles precisam de energia fresquinha, eles falam. Energia fresquinha, gente. São bebês abortados ou bebês perdidos. A gente perde naturalmente, eu perdi alguns naturalmente. Mas a gente não sabe o que se faz com eles. Esse é o problema. Então, uma casa de aborto, você imagina o que deve ter ali. Então eu comecei a estudar profundamente, não tinha nada. Tinham coisas que explicavam sobre os espíritos abortados. Não existe nada que explica o que acontece com um feto abortado. Então o que eles precisam? De energia fresquinha, era isso que eles falavam. E aí eles fazem magias e prendem através do bebê mãe, pai e o bebê. E um monte de magos negros. Existe, e hoje eu vou falar abertamente, um complô exatamente para isso. Por isso que está vindo à tona fortemente essa história dos abortos. Porque se for legalizado, é magia negra para tudo que é lado. Por enquanto, é de uma forma mais velada, mas existem milhões de casas que fazem aborto, milhões de pessoas que abortam com Citotec, que abortam com chazinhos, antigamente era com agulhas, e eu peguei muitos casos de avós com agulhas. Eu comecei a atender esse tipo de história desde 2010, mais ou menos. Ficou institucionalizado em 2012. Todas as viagens que eu fiz no sul do país, foi para fazer atendimentos desse naipe. Claro que eu dava aula no final de semana, a gente sempre deu aula da Fraternidade dos 12 Raios, mas todos os meus atendimentos basicamente eram sobre magia de fetos abortados. Eu tive que institucionalizar, pedir a Nossa Senhora, a São José, exatamente como uma Sagrada Família, a Jesus e a Lady Nada, para me ajudarem a montar esse quadro. Tive que chamar São João Batista, Coenim, Cosminho, Damião e Dom, a institucionalizarem esse campo de atendimento aos bebês, a um santuário de Nossa Senhora que ela levaria os bebês. Então nós fazemos um batismo nesse dia, é um batismo, para que eles possam se recuperar e serem levados para o educandário de Nossa Senhora. Então eu faço um pequeno ritual de batismo. A segunda etapa, que hoje eu já faço um pouco diferente do que todo mundo já conhece, eu chamo imediatamente o Papa Leão XIII, porque ele é um exorcista de primeira. Chamo pela linhagem do Aquantário, que é um trabalho que eu aprendi nos anos 2000. Chamo ele, chamo alguns guardiões, vários seres amigos, seu Giramundo, que busca para mim tudo que eu preciso no cosmos e na Terra.
e vão buscar, e peço para eles colocarem num lugar que chama pé de chumbo, e nesse pé de chumbo tem todo um trabalho a ser feito e eles não podem fugir mais. Na hora que eu pego o espírito do bebê e consigo batizar e levar para cima, eu já tenho uma outra coisa montada para fazer, que é o recolhimento dos fetos. Enquanto isso, tem esse outro trabalho, que é o recolhimento dos obsessores, dos algozes, de todos aqueles que querem fazer vingança, porque claro que quem dirige tudo isso vai buscar os vingadores, vai buscar quem quer vingança, e é por isso que tem tanta história mal resolvida nesse planeta. Então aqui o Papa faz um trabalho, tem São Jorge, Santo Antônio, tem vários santos dentro da linhagem aquantarista fazendo esse trabalho. Aqui os bebês já subiram e aqui eu começo com a Madonna Negra. A Madonna Negra eu aprendi a trabalhar bem na Paigeia, com a Carminha Levi. Então, aprendendo a trabalhar com ela, comecei a chamar os animais negros para começar a acender as fogueiras de Oxum e começar a trazer os fetos e as magias. Então, isso é feito com muito cuidado, com muito amor. Eu estou explicando para vocês, mas eu espero que vocês entendam que não é uma coisa para sair fazendo que nem loucos, né? Eu tenho experiência hoje disso. Pensa que desde 2010 até 2023, são pelo menos 13 anos com esse ritual, cada vez ele se aprimorando. Então, esses trabalhos de magia com a Madonna Negra são desfeitos. Então, existem palavras bem colocadas para desmanchar tudo isso. Depois tem toda a parte tecnológica de retirar chips, implantes, placas eletrônicas, controles remotos que eles colocam, porque isso está dirigido também com a parte dos extraterrestres negativos. Não pensem que é uma coisinha, isso tudo é um plano muito elaborado. Uma vez feito isso, eu chamo então todo o lado da Imaculata Concepção com os animais brancos para trazer o equilíbrio entre toda a parte da negritude e da força da Madonna Negra, com todo o campo da ascensão de todas as histórias, elementos, espíritos e seres que participaram de tudo isso. Por fim, realmente eu dou a finalização dos algozes e eu chamo o comandante Ilan. O comandante Ilan é um ser excepcional. Ele conseguiu fazer desse trabalho algo que eu nunca imaginei que poderia existir. Ele leva os que se rendem para as naves dele em esquifes e começa imediatamente um tratamento. Por anos foi assim. Ele me contou que ele ouviu por anos também os pais desses algozes, desses inimigos, desses malfeitores, chorarem por eles ao longo dos universos, procurando por eles, encontrando eles em situações lamentáveis, tipo Darth Vader. Então você imagina os pais encontrando os filhos em situações lamentáveis. Então eles se reuniram, esses pais, pediram ao Criador uma chance, já que estavam todos reunidos na Terra, uma chance de redenção. E o Criador disse sim, eu dou uma chance a todos vocês, mas é preciso que todos vocês entendam que precisam se redimir também. E então as curas serão feitas pelo comandante Ilan, e aí com o comandante é que as coisas vão entrar no eixo. Pode ser que leve 5 anos, 50 anos, 500 anos, dependendo do tamanho do crime. Mas agora é assim que funciona com o comandante Ilan. Então ele leva para as naves, eles vão volitando, dormindo, eles não vão ver seus pais, eles têm que escolher entre ir, serem tratados por suas famílias, ou irem para outra nave com Magnus, para outro lugar e nunca mais ver ninguém da família. 80% de tudo que eu atendo quer ir com suas famílias. 20% não pode mais ouvir falar em família. E eu sempre repito, quando eu digo, vocês têm essas duas opções.
E essas opções serão respeitadas. Ó, me arrepio inteirinha. E eu respeito mesmo, porque eu sei o que quer dizer, às vezes, você não querer nunca mais ver aquela família. Eu vou respeitar, porque é o tempo do trauma de cada um. Ninguém virou algoz, inimigo e malfeitor do nada. Tem motivos. Então, aqui vai uma jornada enorme para todos esses seres. Ao longo dos anos, eu tive que fazer esse trabalho ser mais rápido, porque não dava mais para fazer um a um. Eu comecei a fazer com sobrenomes, além daqueles que a gente sabe, por exemplo, minha mãe perdeu o bebê, minha avó perdeu 2, aqueles que a gente sabe são mais próximos. Mas tem muito gêmeo, tem muito trigêmeo, tem muita coisa que a gente não poderia imaginar. Eu mesma fazendo uma constelação descobri que eu tinha um gêmeo. E esse foi uma constelação que eu estava fazendo para a família, e eu abarquei todas as famílias que eu conhecia, e um ser que não estava na constelação entrou correndo, grudou do meu lado, e a Mirza, que estava fazendo a constelação, correu para cá e falou: o que você está fazendo aqui? Quem é você? Ela falou: eu sou o irmão gêmeo dela. E falou isso de um jeito e num tom que eu conhecia bem. E eu disse: eu entendi minha vida inteira. Isso eu já devia ter uns 44 anos, mais ou menos. Então vocês imaginem quantas coisas vão pipocando para fora, que são ocultas. E eu disse: meu Deus, eu tenho um irmão gêmeo, eu nunca imaginei que fosse gêmeo. Isso porque eu já trabalhava essas questões. Então, o que eu quero dizer para vocês, tem muito mais mistério entre o céu e a terra do que vocês possam imaginar. Eu fiz alguns trabalhos durante a pandemia aqui, não sei quantos de vocês, talvez Bia, você esteve bem presente, talvez Soninha, não sei quem que estava presente, Liane, eu sei que estava presente, Rosana. A gente fazia trabalhos coletivos de abortados durante a pandemia, porque eu tinha uma preocupação grande, ia começar, Raquel também, ia começar a vir muito aborto, porque a gente sabe que a coisa ia pegar pesado, na pandemia. E eu fiquei bem preocupada. Eu tinha acabado de me restaurar, eu tinha ficado doente em 2019, de tanto que eu trabalhei. Eu trabalhei que nem maluca. 7 anos viajando pelo Brasil, fazendo esse trabalho, fazendo. E só me dei conta 1 ou 2 anos depois, eu nem lembro, acho que 1 ano e meio depois, de que julho de 2019, quando eu fiquei doente, foi a data limite do Chico Xavier. Não tinha pensado, Lúcia. Então, a minha preocupação era, tudo que eu tinha feito em 7 anos vai por água abaixo. E aí eles me explicaram, não vai por água abaixo, não se preocupe, o que está feito, está bem feito, vamos continuar. Mas eu não conseguia voltar com tudo, eu conseguia fazer coletivo, não conseguia voltar a atender. E eu precisava, né? Trabalho, é meu trabalho. E é um dom, se transformou de um problema e de um crime, porque eu sei que eu cometi lá atrás um crime, eu consegui me refazer. E eu fui, como é que se diz quando você é sentenciada e depois perdoada, né? Pelo trabalho que eu desenvolvi. Eu ajudei tantas crianças, que eu dou graças a Deus que eu pude fazer isso na minha redenção. Que, aliás, vou contar uma coisa que foi divina para mim no Rio de Janeiro. A última vez que eu fui, em 2019, o último lugar foi o Rio de Janeiro. No Rio, aliás, em qualquer lugar do Brasil, eu sempre peço para levar os nomes dos bebês batizados na Seixonoye. E tinham vários lugares no Rio de Janeiro, na Seixonoye, mas eles não aceitavam fazer. Por quê? Porque tinha muitos bebês que eram de pais, de avós, de irmãos, e as moças falavam, não, a mãe e o pai têm que estar aqui para fazer isso. Aí a gente dizia, mas como que ela vai fazer isso? Não tem como, né? Pai e mãe não estão mais aqui. Aí eu fui, olha que louco, atendi uma senhora, que para mim era uma senhora de uns 80 anos, no Rio. Ela tinha, ao todo, 81 bebês. E ela marcou 2 horários para olhar os bebês de toda a família. Toda.
Foi a coisa mais impressionante até hoje que eu tenho de história para contar. Bom, foram 2 sessões, de 1h30 cada sessão, às vezes 2, né? Então imagina quanto tempo a gente ficou. E eu fui embora para São Paulo. Chega uns 2, 3 dias depois, ela me disse que tentou em várias seixonoiês e que não deixaram ela fazer, só o que ela tinha perdido, ela tinha realmente perdido. Aí eu falei, absolvida, obrigada Elizabeth, absolvida, isso mesmo. Aí eu disse, bom, fotografa aí o que a gente fez e me manda, né? Eu vou fazer para você aqui no Jabaquara. E foi o que ela fez. Eu fui até o seu João japonês, né, que era com quem eu já fazia de várias pessoas, porque eu sei que muita gente não consegue fazer, às vezes não tinha dinheiro. Ah, tá bom, eu vou fazer por você. Os primeiros anos, depois não deu mais, né? Mas enfim, eu fui falar com o seu João, falei, seu João, eu tenho 79 bebês para fazer inclusão, eu sei que são 15 para 5 e o senhor sai às 5, né? Mas eu preciso fazer isso hoje, é para uma senhora do Rio de Janeiro. Ele olhou bem para mim, pegou lá os massinhos, né, que são filipetinhas, que a gente põe o nome dos bebês. Aí ele falou, a senhora pode sentar lá naquela cadeira, com aquela mesa, e fica lá fazendo. E ele ficou até 5h30 comigo. E eu tirei o horário dele. E veja, tem que fazer com o nome do bebê, atrás você tem que assinar seu nome. Aí eu falei para ele, quem eu assino? Falou, o seu nome. Você ganhou o mérito. Olha que legal, né? Quer dizer, eu ter feito aqueles 79 bebês de uma vez era um grande mérito. Ok, eu terminei e fui para a igreja, lá embaixo. E fui até a estátua do senhor Masaharu Taniguchi, o senhor que desenvolveu a Seishonoye. Olhei bem para ele e falei assim, mestre, Masaharu Taniguchi, de todo o meu coração, eu fiz essa tarefa hoje, mas pelo amor de Deus, arruma uma Seishonoye para o Rio de Janeiro. Eu vou lá todo mês, eles precisam de uma Seishonoye disponível para isso, tá bom? Obrigado, namastê, arrivederci. E fui embora. Quando foi a minha próxima vez, veja, eu tinha acabado de voltar do Rio, né? Quando eu fui uma próxima vez, eu atendi uma moça e ela veio para mim dizendo assim, olha, eu consegui ir numa igrejinha da Seishonoye, do Catete. Tem uma igrejinha pequena. Eu falei, aonde? No Catete. Eu falei, aonde é o Catete? Ah, é perto do centro. Eu atendia também no Inana, que é no centro. Eu falei, eu vou dar um pulo lá então. Legal. Nunca consegui ir, nunca. Isso foi um tempo enorme que eu fui mandando gente para lá. A moça da Seishonoye perguntou para essa menina, eu disse, o que é isso que você está fazendo? Ela falou, estou incluindo meus bebezinhos da família. Ela falou, mas como é isso? Como você sabe que tem esses bebês? Porque eu tenho uma terapeuta, ela mede no pêndulo quantos tem, se são meninos, se são menina. E a gente dá os nomes e ela faz um batizado, só que ela fala que essas crianças precisam de oração. E a única igreja que assume oração 5 vezes por dia, o ano inteiro, é a Seishonoye. E custa hoje R$4. R$4 cada nominho. E a moça ficou maluca, ela falou, pera lá, diz para essa terapeuta mandar todo mundo para cá, eu faço. Imagina, isso para os anjinhos, porque eles chamam os bebês de anjinho, para os anjinhos é a maior glória, é tudo que o senhor Masaharu Taniguchi iria gostar. Eu fico arrepiada. Aí eu disse, meu Deus, que bom, conseguimos achar um lugar. Legal, comecei a mandar todo mundo para lá, ficou ótimo. Chegou o final de metade de 2019, estava exausta, cansada, exaurida, minha imunidade lá embaixo. Mas na última rodada que eu fui passar pelo Inana, eu disse, eu vou para a Seishonoye dessa vez. Eu preciso agradecer a Seishonoye. Talvez tenha rolado 2 anos e meio de toda essa gente que começou a ir para lá. E aí eu fui. Quando eu cheguei lá, eu não estava bem, eu já estava com uma carinha provavelmente exausta.
E eu perguntei pelo menino, eu disse, olha, eu gostaria muito de ver a pessoa que encaminha para mim os bebês dos anjinhos que eu faço como terapeuta. Ele falou, como você se chama? Doriana. Ele falou assim, peraí. E foi chamar a moça, que eu não lembro mais o nome. E aí ela veio, me abraçou e disse assim, meu Deus, que trabalho maravilhoso, muito obrigada, nós nos sentimos muito honrados de receber os bebês que você encaminha. Muito obrigada. E, gente, não é só os bebês, lá você pode encaminhar os desencarnados. Essa é a parte dos ofícios religiosos. Depois, quem precisa de coisa, vamos supor, mais humana, mais no físico, então tem também a forma humana, que dá pra gente fazer. E eu usei muito esses anos todos. Todo começo de ano eu faço para mim e para os meninos. Ok, bom, foi comovente, não precisa dizer, né, que a gente fica com o coração na lua. E eu disse, eu poderia ir no salão? Porque normalmente o salão tem a imagem do Masaharu Taniguchi. E ela disse, lógico, vamos. E ela foi, me levou, e quando ela abriu o salão, eu quase morri do coração. Estava o Masaharu Taniguchi com uma senhora e milhões de bebês ali. Milhões de bebês. Eu não sabia o que eu fazia. Eu conto, eu me emociono porque foi incrível. Foi a coisa mais linda que eu vi na minha vida, de toda essa parte material, né, que a gente trabalha. E aí olho assim para a direita, tem a imagem dele com a esposa, e eu não sabia nem que ele era casado, né? Então eu tinha visto aquela senhora e eu vi que era a senhora, que era a mesma senhora do quadro, em cima do piano. E nem tem palavras, né? De tão comovente que é. E eles aceitarem isso, para mim, é como se eu tivesse feito o golaço na luz que eu precisava nessa vida, não só para me redimir, mas para redimir toda a minha família, porque, veja, eu tive uma avó, a mãe da minha mãe, que teve filhos na guerra. Ora, minha avó teve 5 bebês. Entre um filho e outro, ela tirava um. Portanto, ela deve ter tirado no mínimo 5. Eu batizei todos e continuo levando eles para Seixinoye. Tá aí a explicação das gritarias da minha mãe. As gritarias na sala de jantar. As dificuldades dos negócios. As dificuldades das coisas se entenderem, das coisas fluírem. As raivas. Os italianos já são muito... Assim, quando eles são cruéis, eles são perversos, né? Eles xingam Nossa Senhora, xingam os mortos. E aí, se tiver uma brecha dessa, imagina o que tem de obsessor entrando na sua família. Foi o que aconteceu na minha. Minha mãe estava tão doida, coitadinha, tão doida. Veja, eu não sabia que minha mãe tinha perdido meu gêmeo. O que aconteceu? Eu fui buscar a história do meu gêmeo. Ele ficou grudado nas minhas costas, ele não vingou. E acontece isso também. O que aconteceu? Os obsessores vinham para cima de mim e dos meus irmãos. E então deixavam minha mãe maluca. E aí era bater para tudo que era lado, com cinta, com chicote. Minha mãe era muito violenta, já tinha esse aspecto violento. Então, para sair de todas essas histórias, é que a gente está movimentando toda essa energia. A gente ficou anos e anos e anos. Por isso que quando vem uma cura assim tão rápida, a gente dá graças a Deus que muita gente não teve que passar o que a gente passou e que tem uma saída hoje. Hoje temos saídas. Eu me lembro também que eu tinha muita dificuldade de compreender todos esses sintomas das pessoas. Por que a pessoa se droga? Porque ela está num campo magiado muito grande já. Por que ela bebe? Porque ela quer esquecer, eu não esqueço. Um amigo meu dizia, quanto mais eu bebo, mais eu esqueço. Eu falava, vamos resolver a história dos abortos. Não, isso nunca vai resolver. Não é verdade. Sempre resolvia. Talvez eu não consiga resolver tudo, porque ninguém é mágico e nem, né? Pode acontecer de ter abortos escondidos. Eu tenho uma querida amiga do Rio de Janeiro, que acho que ela veio, todos os anos que eu fui no Rio, ela veio. E ela dizia, tem magia
E quando você ia olhar a magia, tinha fetos. Então, como é que isso era possível? Eu ficava encanadíssima, mas eu não podia deixar de ver que cada vez que a gente fazia, havia uma melhora. Então, o que eu entendo? Essa moça é uma grande maga. Ela tem o poder de captar, de alguma forma, alguns seres que vêm ao redor dela e aí tem que ser trabalhado, senão a coisa não prospera, não anda, não melhora. Saúde. Quantos casos de saúde para a gente entender essas coisas? Então, gente, agora, nesse momento, no meio de uma transição planetária, eu sinto que é hora de contar essas histórias. Eu não quero ficar contando o tempo inteiro. Eu vou puxar daqui, vou levar para o YouTube, porque eu acho que eu contei bastante coisa do que eu sinto que é importante, os tempos e as experiências que são importantes. O resto é muito detalhe que nem interessa para vocês. Mas a melhoria de tudo que aconteceu na minha vida, inclusive voltar a ter o meu consultório, que meus amigos sempre falavam, puxa, mas você ajuda todo mundo, por que você não consegue se ajudar? Eu dizia, mas eu não sei o tamanho do meu karma, eu não sei o tamanho do problema que eu provoquei em outras vidas, eu não tenho essa régua e nem vontade de tê-la. Deixe para que Deus diga para mim quando eu merecer alguma coisa, porque senão eu vou ficar maluca tentando fazer pontos. Eu não quero perder minha humanidade. Eu não posso só não perder pontos. Não dá. Eu vou ficar louca por matemática. Não vai dar certo. Entende? Então eu preferi fazer do jeito que eu fui fazendo. E vocês veem, no meio do caos todo que eu vivi, eu consegui trabalhar os 5 raios sutis, trazer isso para a humanidade. Temos 3 livros, um com tarô. O primeiro livro, que era o Manual de Canalização, a gente reeditou, porque eu vi que estava faltando no mercado aquilo, e agora a gente já tem a segunda parte. Poxa, quantos benefícios eu ganhei da espiritualidade. Eu nunca imaginei na minha vida que eu ia fazer um livro. Quiçá 4, porque hoje são 4, não é? Então, assim, eu consegui trazer meus filhos para um senso comum, que como adolescentes, eles foram, como todo adolescente, né? Tem uns que são ajuizados, os meus foram menos. Mas hoje eles estão bastante ajuizados e cooperativos e muito ligados naquilo que a gente está fazendo, mesmo que, obviamente, não acredito que vão fazer nada disso, mas estão espertos, estão entendendo, eles ouvem. Às vezes eu dou aula em casa, eles ouvem, eles aprendem. Então, e meus outros filhos, eu estou muito feliz porque eles estão todos encaixados. Então, os 2 primeiros, o primeiro, o Fernandinho, e o segundo era a Marininha, são meus irmãos hoje. Então, tá tudo certo. Estão encarnados, estão bem. Os outros eu não sei, mas de vez em quando os gêmeos do Micael aprontam. Um deles é muito aprontão. Um deles eu tinha dado o nome de Rodrigo. E um dia ele apareceu para mim, e ele é de fazer muita micagem. Então, quando o Micael começa a ficar muita micagem, eu falo assim, não é possível que você voltou. Você saiu de onde você estava, o que você tem? Aí ele fala, mãe, você reparou que o nome dos meus irmãos são Micael, Uriel, Gabriel. Eu falei, já entendi, você não gosta de Rodrigo e você é o Rafael. Ele falou isso. Eu falei, tá bom, então vamos batizar você imediatamente e já vou levar seu nome para Seixonoye. Abri o meu trabalho, fiz o batizado dele, coloquei ele na Seixonoye, nunca mais ele veio. Então vejam, até o respeitar o desejo do outro, porque lógico, eles conviveram com Micael, os 2 conviveram muito com Micael, por isso que eu achava que ele era mutante, porque os irmãos ficavam juntos. E lembre-se que nessa época eu não tinha esse conhecimento, né? Então, quando eu tive, que eu pude compreender e resolver de vez também o Rafael, é que a história ficou em ordem para mim. Bom, eu abri meu coração para vocês, para que vocês pudessem entender porque eu sou
absolutamente contra o aborto. Eu ajudo pessoas a se encaminharem, se elas precisarem, que seja para uma adoção, que seja para cá, que seja para lá. Quer ficar, a gente vai ajudar. Eu ajudei muitos afilhados a ficarem. É assim que é a vida. E a gente sabe que tudo continua, tudo do lado de lá, vai e vem, vai, vem, vai e vem. Mas não cabe a gente cometer esse impropério, né? Esse foi um grande aprendizado. Eu espero que de alguma forma possa lhes ajudar. É quase uma confissão, né? Essa live, mas é porque a gente está vendo tanto esse histórico e tão mal compreendido. Se as pessoas souberem realmente o que acontece com elas, e eu posso dizer uma outra coisa para vocês também. Isso é muito importante porque é terapêutico agora, tá? Agora eu vou contar a parte terapêutica. Para se tornar alguém homossexual, são necessários 4 abortos, pessoais ou em família. E vou explicar por quê. Faz de conta que esse é seu chakra sexual e ele gira um giro normal. Quando se comete um aborto, o giro diminui. Quando se comete o segundo, o giro diminui mais ainda. No terceiro, ele para e no quarto, ele gira anti-horário. E o anti-horário já promove toda uma distorção simbiótica em todos os corpos. E aí se torna um homossexual. Tem criança que nasce homossexual porque já tem todos esses abortos no seu campo. Tá bom? Infelizmente é isso que está acontecendo no mundo. E eu tenho amigos homossexuais maravilhosos. Eu jamais tive problema com homossexuais. Eu os respeito. Muitos deles nasceram assim, nessa condição, e falaram para mim, eu não vou mudar. Eu posso até fazer o trabalho dos abortados. Eu nunca convidei um homossexual a fazer. Nunca. Eu respeito realmente todas as condições que todos estão. Mas eu sei como funciona. E saber como funciona e contar, tomara que isso de alguma forma sirva para um dia alguém. Não é verdade? Quem sabe um dia possa ser útil isso. Eu não tenho a menor pretensão de fazer bandeirinha, né? Não vou fazer bandeirinha, nem disso, nem de aquilo. Essa é a minha história. Esse é o meu modo de ver. E eu sou uma terapeuta de almas. Eu sou uma espiritualista, universalista em primeiro lugar, antes de ser terapeuta. Muito antes de ser terapeuta. A parte da terapia veio por necessidade dos meus próprios alunos e clientes de tarô. O resto é história. Tá bom? Ai, quando eu vou conseguir ler tudo que vocês falaram. Eu não li para me concentrar, né? Eu tenho na minha vida hoje o resgate do meu filho com esse trabalho maravilhoso. Ah, que legal, Sandrinha. Obrigada. A Rosana, que sortuda, foi abrir o Face na hora que você estaria nos dando esse presente. Vou retornar o Seixo essa semana, tempo que eu tô longe, gratíssimo. Claro, é uma delícia ir lá, né? A gente sabe tudo, a gente sabe como a Seixo é maravilhosa. Bia, toda a vida sagrada, Cida, história incrível, gratidão pelo seu trabalho, obrigada. Minha vida mudou completamente depois desse trabalho. Valeu, Bia. Eu fui absolvida, isso é uma bênção, né, Beth? Grata, minha amiga, pelo seu lindo trabalho. Karine, querida, eu e Karine vamos começar a fazer um trabalho, gente, na quarta-feira, inicialmente no canal da Karine. Como chama teu canal, Cá? Deixa marcado aqui, de quarta-feira, 21h30, mais ou menos. Eu termino de dar aula e a gente vai para o Instagram, para a gente falar sobre temas de atualidade, inclusive alguns desses temas, né? Porque são muito necessários de esclarecer. Às vezes a gente tem um ponto de vista um pouco diferente do que a maioria tem. E eu tive que me olhar com muita compaixão, muitas vezes, muita misericórdia, para eu entender que depois eu estaria a serviço, que tendo passado meu problema, superado,
eu poderia estar a serviço. Quem tem um Quiron bem aspectado na astrologia com isso, sabe o que quer dizer. Então, quando a gente tem um Quiron ali bacana, precisa trabalhar. Todos precisam fazer esse trabalho de libertação, pois é a limpeza de toda a família, é verdade. Bom, tô vendo minhas amigas aqui, queridas. Obrigada, viu, pela companhia. Cris, Dani, Raquel, Lúcia, Li, Rafa. Obrigada, viu, de todo o coração, vocês estarem junto. É super bacana porque a gente não tá sozinho, a gente sabe que tudo tem, né, o seu movimento. Gracinha, vi você também. Rose, Etienne. Eu não tinha visto Etienne nem a Rose, olha aí, tá vendo? Lívia, Pati, Miriam, obrigado pela companhia, muito obrigada, viu? Vocês foram muito queridas e queridos. Que Deus abençoe a todos vocês. Se precisarem de alguma coisa, a gente está às ordens. Não só absolvida, mas completamente reconhecida. Todos reconhecem seu nome no Educandário de Mãe Maria. Amém. Eu que sou muito grata a ela de ter segurado minha barra minha infância inteira. Nossa Senhora e Jesus foram os meus alicerces. Cida, deixa eu ler aqui o que ela está falando. Eu passei pela experiência do aborto, só que eu ia dar o dinheiro para minha amiga abortar. Sonhei com a criança na noite anterior, desisti de dar o dinheiro. Depois me disseram que eu passei na prova. Esse é outro problema que eu passei. Eu dei dinheiro, eu cuidei da menina, ela ia se matar. O namorado desertou, família não tinha aqui em São Paulo. E aí eu ajudei ela, era um modo que ela me disse que eu poderia ajudar e eu pedi muito perdão por isso também. As crianças que sem querer eu acabei ajudando, eu também tive que fazer minha redenção. Galera, muito obrigado. Obrigado pela sua participação. Muito obrigado, Felipe. É Filipa? Filipa, né? Não enxergo mais direito. Marília, obrigado, meu amor. Obrigada. Gratidão a todos vocês, viu? Ana Lúcia, gratidão também. Beijo enorme. Fiquem com Deus, Deus.